Começa agora mais um podcast do pastor Esdras Carvalho. Bíblia, teologia, aprendizado e edificação. Seja muito bem-vindo. Podcast com o pastor Esdras Carvalho. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast semanal. Pastor Esdras Carvalho conversando com você nessa série sobre o que diz a Bíblia acerca da homoafetividade. Se você está chegando pela primeira vez, sinta-se em casa e nos ajude espalhando esse conteúdo. Coloque na sua agenda, toda quinta-feira nós estamos juntos. Aproveite e convide seus amigos, espalhe o link para seus conhecidos, grupos dos quais você participa e nos ajude a divulgar a palavra de Deus. E você, que é nosso companheiro de jornada já, nos ajude. Espalhe esta palavra, esta mensagem e esta notícia de que a gente está falando de Bíblia, falando da palavra de Deus e orientando acerca das Escrituras o que o Senhor tem para a vida das pessoas. Como é possível viver o que a Bíblia diz? Esse é nosso propósito. Essa é a nossa intenção aqui. Então, você faz parte de um time. A gente aqui não faz nada sozinho. A gente conta com todos vocês. Hoje nós vamos finalizar a nossa série sobre o que diz a Bíblia acerca da homoafetividade, fazendo uma revisão rápida e algumas últimas ponderações, algumas últimas reflexões. Em caráter de revisão, eu apenas quero lembrar você que nós começamos esta série falando sobre Deus, o Eterno, o Criador. Falamos que desde Gênesis 1, quando a Bíblia diz no princípio, Deus criou os céus e a terra, desde ali nós temos uma bandeira fincada, nós temos uma estaca fincada no solo da humanidade, que é a criação, o princípio da criação divina, que, por óbvio, reflete o que o Criador desejava. Então, nós temos a noite e o dia, o Criador desejou assim. Nós temos o sol e a lua, o Criador desejou assim. Essas coisas estão para além da nossa condição de interferência. Eu fico me perguntando, será que se nós pudéssemos mudar o sol e a lua, o ser humano já não teria tentado fazer isso? Como Deus deixou isso fora da nossa capacidade, da nossa esfera de intervenção, então nós somos obrigados a nos curvar à realidade do sol e à realidade da lua, à realidade do dia e à realidade da noite. Todavia, nós devemos lembrar que essas duas realidades, para falar delas somente, demonstram exatamente o desígnio do Criador. Ou seja, o Criador tinha essa intenção dentro de si, antes de existirem estes astros, o Sol e a Lua. E quando os criou exatamente como ele desejava no seu íntimo. E aí estão eles, declarando a glória do Criador. Assim também o homem foi criado do pó da terra. Tal qual é o homem, desejou o Criador antes de tê-lo criado. Assim também a mulher. Deus a criou a partir do homem. Do jeito que ela é, o Criador desejou que ela fosse, antes mesmo de criá-la. Ato seguinte, e Deus celebra o primeiro casamento da Escritura, o primeiro casamento da Bíblia, um homem para sua esposa, uma mulher para o seu marido. Assim o Criador planejou. Assim ele desejou antes mesmo de ter criado. Essas coisas têm que nos fazer curvar diante da soberania de Deus. O homem feito para a mulher feita para o homem. Lembre, não é qualquer tipo de casal, não é toda e qualquer qualidade de casal. É o casal conforme o Criador planejou. Foi disso que nós falamos no nosso primeiro episódio, quando falamos, por exemplo, citando
Isaías, capítulo 45, versículo 12, onde Deus diz: eu fiz a terra e criei nela o ser humano. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu fiz, Deus fez do jeito que Ele queria. O segundo episódio, nós falamos sobre Gênesis 19, a infame história de Sodoma e Gomorra. Ló leva para sua casa os 2 estrangeiros, 2 anjos, que vieram a Sodoma justamente para falar com Ló, porque no capítulo 18, seu tio, Abraão, está intercedendo para que Deus não destrua Sodoma e Gomorra, considerando que Ló e sua família moram lá. Então, atendendo Abraão, Deus envia 2 anjos, que a Bíblia chama de 2 estrangeiros, e aí Ló os leva para sua casa. E depois que Ló os recebe em casa, os homens de Sodoma e Gomorra, todos, novos e velhos, querem invadir a casa de Ló e estuprar aqueles homens, que são anjos, na verdade. Ló tenta impedi-los. Chega ao cúmulo de oferecer suas filhas. Eles recusam. E então os anjos entram em ação. Ferem os homens de cegueira, eles se dispersam e o seu intento pervertido não se concretiza. Dessa lição, nós aprendemos que, de fato, não se trata de uma intenção de relação homossexual ou homoafetiva, melhor dizendo, nos moldes como alguns setores dessa ideologia defendem. Um homem amando honrosamente outro homem, ou uma mulher amando fiel e respeitosamente outra mulher, mas um ato de estupro coletivo, uma tentativa de estupro coletivo. Todavia, o texto não se resume somente a isso. O texto está denunciando, na verdade, uma compulsividade pervertida. Ora, as 2 filhas virgens de Ló são oferecidas aos homens para eles saciarem seu apetite sexual, e eles recusam. Quer dizer, eles querem aqueles 2 homens, que, repito, na verdade são anjos. Então, de um jeito ou de outro, a impulsão ou o desejo homossexual está na passagem. Além disso, lá no livro do profeta Ezequiel, o texto deixa claro isso ao usar o termo toebar, que é o termo abominações. Ezequiel 16, do versículo 47 ao 50, nós lemos e explicamos isso e fizemos a relação com Levítico 18 e 22 e depois Levítico 20 e 13, onde o texto fala de modo expressivo e literal que é abominação, a relação entre pares do mesmo sexo. E o terceiro episódio, que você já deve ter ouvido, e se você está vindo pela primeira vez, eu recomendo fortemente que você ouça, nós falamos de Romanos capítulo 1, a criatura cada vez mais longe do Criador. E aí nós lemos o Romanos capítulo 1, desde o versículo 15, 16, e fomos até o versículo 32, explicando os vários movimentos da humanidade, distanciando-se do Criador, trocando a verdade de Deus por idolatria, por mentira, depois trocando a glória de Deus, e finalmente eles vão sendo entregues pelo próprio Deus às suas paixões, a desejos desonrosos, abomináveis, e vão se tornando indesculpáveis diante de Deus. Explicamos isto em Romanos. Veja, por exemplo, os versículos 26 e 27. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. Não paramos por aqui. No Novo Testamento, falamos também das outras 2 passagens de Paulo. Primeira aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10.
é 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10. E então, com isso, nós encontramos os termos traduzidos por homossexualidade, por desejo ou paixão homossexual. Vale a pena ler de novo o versículo, pelo menos? Não vou explicar de novo. Ou vocês não sabem, aqui eu estou em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, abre aspas. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados. Primeiro termo. Nem homossexuais. E segue a relação de outros pecados aqui. Está dito de modo expresso e literal. Explicamos o termo grego para isso. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10. Abre aspas, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam a práticas homossexuais. E está aí o termo, e nós o explicamos na sua origem, no termo grego, lembra? O malakoi e o arsenokoitai. Pois bem, tendo terminado essa nossa revisão, algumas ponderações rápidas. Primeira, aquela afirmação que as pessoas fazem, a Bíblia pouco fala sobre homoafetividade, já caiu por terra. Explicamos somente as principais referências, mas elas chegam perto de 30 referências, se nós olharmos todas, as que falam também de modo mais tangencial e não de modo tão literal, tão expressivo. Ou seja, a Bíblia fala mais do que a gente podia imaginar. Se a gente não para estudar o texto ou o tema, a gente não se dá conta do tanto que a Bíblia fala. Segundo, aquela coisa do para que discutir isso com um livro tão remoto, tão antiquado? Ora, nós estamos discutindo isso a partir desse livro porque esse livro é a regra nossa. O nosso pragmatismo não está no mundo corporativo ou filosófico. Se nós formos pragmáticos, nós seremos para repetir o que deu certo na Bíblia e não repetir o que dá certo em outros lugares. E nós cremos no que a Bíblia diz. Segundo, por que, dizem eles, os nossos oponentes, por que os crentes insistem? Por que eles brigam esse tema? Ora, nós não fomos provocados a essa discussão. Quem levantou a bandeira, quem provocou a discussão, foi a outra parte. Quem disse que a gente está errado? A outra parte. Quem disse que a igreja é retrógrada? A outra parte. Quem hoje costuma dizer que os crentes produzem discurso de ódio? A outra parte. Então, nós estamos dando resposta a quem nos questionou. Nós estamos dando resposta a quem quis derrubar as nossas crenças e as nossas convicções. E nós estamos dando resposta a quem quer nos fazer calar, aliás. E por último, porém não menos importante, nós precisamos dizer, a Bíblia está respaldando milênios de história. E as novas ideologias? Que tempo tiveram de dar provas de que dará certo? Hein? Eu termino aqui. Eu estava numa palestra com um professor de teologia. Na verdade, ele era da ciência, ou da disciplina das ciências das religiões, e ele contou toda uma historinha bonitinha para dizer que a Bíblia não estava certa. E para dizer que hoje o mundo do relativismo deveria deixar as pessoas serem felizes como querem. E falava de homoafetividade. E eu fiz a pergunta. Muito bem, ok. Supondo que tudo isso esteja certo. Daqui 100 anos, que história nós vamos contar? E eu estou falando somente de 100 anos. Ora, à luz da história da Bíblia, nós temos todo o período do Antigo Testamento e nós temos todo o período depois de Cristo para mostrar o progresso, ou melhor, o processo histórico e social. Você vai dizer assim, mas houve muitos erros. Houve muitos erros. Claro que houve. E sempre haverá erros. Mas do ponto de vista da sociedade, nós temos um histórico enorme para demonstrar.
E nós temos que tratar os erros à luz dos seus próprios erros, sem fechar os olhos para eles. Agora, que história nós vamos contar depois de 100 anos, onde a gente, vamos partir da seguinte suposição, derrubasse de vez tudo que a Bíblia ensina, que é o que pretendem os pregadores da teologia ou da ideologia de gênero e da tal da teologia inclusiva. Se nós derrubarmos de vez por terra e dissermos que sim, Deus expressa o seu amor nas relações homoafetivas, e aí deixa estar, que sociedade nós vamos ter daqui 100 anos? É possível fazer esse exercício de reflexão histórica? Eu deixo esse desafio para todos nós. Enquanto isso, me apego às Escrituras. A igreja não exclui ninguém. A igreja não rejeita ninguém. Porém, a igreja se apega à doutrina bíblica e à sua teologia. E ela crê que o evangelho é uma mensagem a qual aqueles que quiserem segui-lo precisam obedecer. E aí, o heterossexual precisará caminhar em fidelidade se ele se casar ao seu cônjuge, se ele não se casar, à castidade. O homoafetivo terá que, se aceitar o evangelho, viver também em fidelidade a esta mensagem. Como? Ou desenvolvendo um casamento heterossexual, um homem e a sua esposa, esta mulher e o seu marido, ou, se não se casando, numa vida de castidade. Viver para a glória de Deus é o desafio para o mentiroso, para o invejoso, para o preguiçoso, para o adúltero, para o arrogante, e é também o desafio para aquele que sente atração homossexual. Ele terá que viver para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus implica renunciar tudo que a Bíblia chama de pecado. E a Bíblia chama de pecado o homicídio, a mentira, a preguiça, a inveja, o adultério. Também chama de pecado a atração homossexual a prática da homossexualidade. É assim que nós queremos, é isso que vamos pregar. E vamos continuar sempre abraçando, amando, mas ensinando esta doutrina bíblica, a fim de que as pessoas sigam o evangelho e vivam a liberdade de Cristo e não a sua própria ideia de liberdade. E vivam para a glória de Deus. Obrigado por nos ter acompanhado nesta série. Espalhe para os seus amigos e nos ajude a divulgar a palavra de Deus. A partir da próxima semana, uma nova série, e nós vamos convidar você a caminhar conosco. Um abraço forte e que Deus te abençoe.